Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar desenvolver uma análise contábil aqui da empresa Espaço Laser. Vamos falar dos dois principais demonstrativos, que é o balanço patrimonial e o DRE. Começando pelo balanço patrimonial aqui, que é dividido em três partes, né, que é o ativo total, o passivo total e o patrimônio líquido. Sendo que o ativo total são os bens e direitos que a empresa tem a receber, caixas, estoques quando a empresa tem, o imobilizado dela, a carteira de clientes que ela tem a receber de clientes, então seja a parte positiva do balanço patrimonial. E é o maior volume financeiro. Então a empresa tem mais bens e direitos a receber do que passivos, que são obrigações que ela tem que pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, folha salarial e etc. E a gente tem aqui o patrimônio líquido, que é o capital investido pelos sócios e acionistas, que está numa tendência de alta aqui, ou seja, isso aqui é o capital que é investido pelos sócios e acionistas, e onde é reinvestido também quando a empresa tem um lucro, onde é realocado uma parte do lucro visando o reinvestimento da empresa, e a tendência é aumentar o patrimônio líquido. Quando a empresa ela sofre muito prejuízo, acaba consumindo o patrimônio líquido. Quando a empresa tem lucro, vai para o patrimônio líquido. Quando ela tem prejuízo, esse volume do patrimônio líquido ele tende a diminuir. Então, quanto mais a empresa mais lucrativa ela é, maior é a tendência do patrimônio líquido aumentar, e em contrapartida aumentar também o volume do ativo total da empresa. Então aqui eu, olhando por cima a questão patrimonial geral da empresa, está positivo, tem um volume considerável de ativos em relação ao que ela tem de passivo, e tem um patrimônio líquido que está no patamar positivo, vindo uma tendência de alta. Bom, falando um pouquinho mais de ativo, eu vou pegar aqui o ativo circulante, que são os bens e direitos que a empresa tem a receber a curto prazo, ou seja, nos próximos 12 meses. A gente tem aqui a contas a receber, que é o maior volume financeiro, e tem os caixas equivalentes. Como que é uma empresa prestadora de serviço, ela não tem estoque. Então, tem o contas a receber da empresa vem numa tendência de alta, ou seja, há uma projeção de fluxo de caixa aí nos próximos 12 meses crescente. Bom, a gente tem um passivo, eu, eu desmembrei o passivo em circulante e não circulante. Passivo circulante são as dívidas que a empresa tem a pagar nos próximos 12 meses, e o não circulante são as dívidas que a empresa tem a pagar acima de 12 meses. E a gente consegue verificar aqui que a linha azul é o passivo circulante, a linha laranja é o passivo não circulante. Praticamente assim, eles se entrelaçam. Então, praticamente, aí, se for fazer uma média, 50% está alocado a curto prazo e outra metade está a longo prazo. Visando questão de fluxos de caixa, operação, e em relação a pagamentos também, o ideal sempre é que o maior volume das dívidas seja alocado a longo prazo, ou seja, a linha laranja aí deveria estar sendo superior à linha azul. Bom, vou pegar aqui duas subcontas do grupo de passivo que eu gosto de analisar separadamente, que são os empréstimos e financiamentos que a empresa tem a pagar. A análise é bem parecida com relação ao passivo. O ideal sempre que os empréstimos e financiamentos, o maior volume seja alocado a longo prazo e o menor volume a curto prazo. É o que ocorre aqui. A linha azul é os empréstimos de curto prazo e a linha laranja é os empréstimos de longo prazo. Teve aqui um período que praticamente 50% ficou alocado a curto prazo e 50% a longo prazo, mas aqui a empresa fez a correção, acho que fez uma renegociação aqui, jogando essa dívida para longo prazo, assim a empresa tem tempo suficiente de receber de seus clientes, gerando caixa e pagar essas dívidas com tranquilidade. Bom, vamos falar um pouquinho de operação, falar do DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Bom, a gente tem a receita líquida de vendas aqui, que vem numa tendência de alta, deu uma estagnada aqui nos últimos trimestres, mas tem um volume muito positivo aqui de volume de vendas. Bom, a gente tem um resultado bruto, que é a primeira apuração de lucro da empresa. Deu uma oscilou bastante aqui nos primeiros trimestres, mas depois estagnou, mantendo um padrão. Nem tendência de alta, nem tendência de baixa aqui. Mostrou aqui um certo ciclo, alguns períodos de alta e alguns períodos de baixa. Bom, vamos falar um pouquinho de resultado operacional. Resultado operacional, a gente verifica se a empresa como um todo ela é lucrativa ou não, antes de agentes ou fatores externos como impostos e os juros sobre empréstimos e financiamentos.
é que a gente consegue verificar se a empresa operacionalmente ela é lucrativa ou não. Bom, parecido com o resultado bruto, os primeiros trimestres aqui apresentam uma oscilação muito forte, chegando aos períodos de prejuízo, apresentando recuperação e vem mantendo um patamar daqui estagnado, nem mostrando nenhuma tendência de baixa e nenhuma tendência de alta, e mostrando ciclos aqui. Tem períodos que aumenta esse lucro e tem períodos aqui que tem uma correção. Então é um mercado de ciclo, né? Então a gente consegue verificar aqui que vem estagnando nesse patamar, nem mostrando a tendência de alta, nem mostrando a tendência de baixa. Bom, a gente tem um lucro e prejuízo do período. Aqui a gente pega todas as receitas, menos todas as despesas, e verifica se a empresa é lucrativa ou não. É parecido com os resultados aqui, com os gráficos anteriores. Nos primeiros trimestres aqui apresentou um prejuízo, apresentou uma recuperação forte logo no final de 2020 e veio numa queda forte de correção. Mercado cíclico, mantendo aqui um patamar, às vezes dando um lucro, ficando aqui namorando entre o patamar neutro, às vezes prejuízo, às vezes lucro, não demonstrando um sinal de recuperação, nem de tendência de alta ou até de prejuízos, nem mostrando uma tendência de prejuízo, ficando aqui próximo desse patamar, de uma estagnada operacionalmente da empresa aí. Bom, pessoal, termina a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo vamos falar da análise contábil da empresa Minas Máquinas, utilizando os dois demonstrativos financeiros, que é o DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, e o balanço patrimonial, que evidencia a questão patrimonial da empresa. Começando aqui pelo balanço patrimonial, que é dividido em ativo, passivo e patrimônio líquido, sendo que o maior volume financeiro que a empresa tem aí, patrimonial, é de ativo, ou seja, os bens e direitos a receber, que vem numa tendência de alta, ou seja, o volume financeiro que a empresa tem de bens e direitos vem aumentando em período pós período. E ela também tem a questão do passivo, que é as obrigações que ela tem a pagar com terceiros, que até um tempo atrás é do menor volume financeiro patrimonial, a empresa tinha mais patrimônio líquido do que passivo, ou seja, a empresa andava mais com recursos próprios do que com recursos de terceiros, mas nos últimos trimestres aqui teve um aumento considerável de passivo, e hoje a empresa está sendo mais financiada com recursos de terceiros do que com recursos próprios. Bom, saindo um pouquinho aqui da análise geral de balanço patrimonial, vamos destacar algumas contas específicas. Tem um grupo no ativo, que é o ativo circulante, são os bens e direitos que ela tem a receber nos próximos 12 meses. Aí destaco aqui as três principais contas, que é o caixa, contas a receber e os estoques. O maior volume financeiro que a empresa tem aí é de contas a receber. Dá para a empresa fazer uma projeção de fluxo de caixa de recebimento de clientes aí dos próximos 12 meses. Tem um estoque, teve um volume considerável aqui de volume de estoque, você teve um aumento de estoque, possivelmente teve um aumento no número de pedidos, também que destaca aqui o contas a receber, e tem uns caixas equivalentes da empresa, que é o menor volume financeiro, possivelmente aí a empresa não deixa dinheiro parado em contas de investimentos e deixa o dinheiro trabalhando aí no operacional. Bom, a gente tem um passivo, eu desmembrei aquele em duas partes, que é o passivo circulante e o passivo não circulante. Hoje, aí, praticamente aí, 98% aí da dívida da empresa tem que ser paga nos próximos 12 meses, ou seja, o curto prazo. Visando em aspecto de fluxo de caixas, aqui não é um cenário ideal, porque o cenário ideal, visando o fluxo de caixa também, é que o menor volume da dívida da empresa esteja alocado a curto prazo. E o maior volume a longo prazo, assim, a empresa tem tempo suficiente de gerar sua caixa, trabalhar com mais tranquilidade em questão de tempo de recebimento de clientes para poder honrar essas dívidas com mais tranquilidade. Quando o maior volume financeiro de dívida da empresa está alocado a curto prazo, a empresa tem que correr, tem que negociar para poder receber o contas a receber mais rápido possível para poder gerar caixa e honrar esses compromissos. Bom, aqui a gente tem os empréstimos, que destaca aqui
o possível também que explica que o aumento do passivo em relação ao patrimônio líquido teve um aumento considerável aqui da empresa em 2022 em relação aos empréstimos. Maior volume também está alocado a curto prazo. Não é um cenário muito legal. O ideal sempre que o maior volume seja alocado a longo prazo. Possivelmente a empresa ter uma estratégia de pagar essa dívida o mais rápido possível. Teve uma diminuição aqui forte no último trimestre. Possivelmente teve uma aquisição de empréstimo para poder atender alguma demanda, teve alguma demanda de alguns clientes, e às vezes a empresa não tinha caixa e recorreu a empréstimos e financiamentos para poder atender essa demanda, como a gente consegue analisar aqui no ativo circulante. Teve um aumento de aquisição de estoques e também teve um aumento do contas a receber. Então, possivelmente aí foi a empresa captou empréstimos para poder atender uma demanda de mercado. Bom, saindo um pouquinho do campo de patrimonial, vamos falar um pouquinho aqui de operacional. Bom, a gente tem aqui a receita líquida de vendas, que explica também o aumento de vendas, possivelmente novamente a empresa atendeu alguma demanda de mercado, por isso ela recorreu a empréstimos, que teve um aumento recorde de receita de vendas aqui no último trimestre. Bom, a gente tem o resultado bruto, que é a primeira apuração de resultado da empresa. A gente consegue verificar aqui que vinha numa tendência de alta, deu uma estagnada aqui nesse período, mas teve um aumento forte aqui nos últimos trimestres. Vamos verificar se o investimento, se o risco que a empresa correu em fazer captação de empréstimo para poder atender uma demanda de mercado vai dar frutos positivos aí nos próximos trimestres. Vamos analisar e verificar o que vai ocorrer nos próximos resultados. Bom, a gente tem um resultado operacional, já não está tão legal quanto o resultado bruto. Vem em muito oscilando bastante entre altas e baixas, alguns períodos de prejuízo, e não demonstrando nenhuma tendência nem de alta e nem de baixa. Teve um aumento aqui do lucro em decorrência aí dessa por causa esse aumento de clientes que ela teve, do aumento de vendas nos últimos trimestres, mas teve uma correção forte no último trimestre, teve uma baixa em relação ao trimestre anterior. Bom, a gente tem um lucro e prejuízo do período, que a gente pega todas as receitas menos todas as despesas, verifica se a empresa ela é lucrativa ou não. A empresa sempre teve lucro, sempre foi lucrativa, oscilando bastante, não determinando nenhuma tendência nem de alta nem de baixa. E vem aqui, em questão do aumento de vendas aí dos últimos trimestres, vem apresentando aí um aumento de volume em relação aos períodos anteriores, mas ainda sem determinar nenhum tipo de tendência. Vamos verificar o que vai ocorrer aí nas próximas apurações de resultado e verificar se essa estratégia da empresa em relação à captação de empréstimo para poder atender uma demanda de mercado vai ser lucrativa e se vai ser positiva aí para a empresa. Então, pessoal, termina a análise, espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal aí já contribui demais para a continuidade do projeto.